E a filha me perguntou, Joaquim, o espírito tem boca? Eu disse, não. Então como é que ele fala? Eu digo, ó, o espírito emana amor, o outro recebe o amor. Aí disse, deve ser sábio. Eu disse, é. Para vocês é. Para vocês é. Agora, se você quer a felicidade como você conhece, não vá para lá. Porque você não quer que tenha fome, você não quer que tenha guerra, você não quer que tenha o quê? Miséria. Miséria. Os espíritos querem que teja tudo isso. Doença. Os espíritos querem que teja tudo isso. Por quê? Para mexer seu calma. Mas a gente Ou vocês nunca leram, ou vocês nunca leram que o espírito antes de copular pede logo tudo de ruim, pede para vir sem braço, sem perna, sem débil mental, para logo expurgar tudo. Isso está nos livros. Aí você chega aqui e vê a guerra como uma coisa ruim. O espírito está lá, olha que grande chance de expurgo de karmas. Aí você vê a miséria e você acha ruim a miséria e o expurgo está lá, o espírito está lá, que grande oportunidade de expurgo. Compreenda, o anseio espiritual é diferente do anseio material. O anseio material é não ter guerra, não ter fome, não ter miséria, para preservar a vida humana. E para preservar a felicidade humana. E o espírito não está nem aí para a felicidade humana. Ele está preocupado com a sua existência eterna. E se para a sua existência eterna for necessário ele ter agora a fome, ele dá graças a Deus por ter a fome. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só completar. Tá. Eu vou lhe dizer uma coisa. No livro do Espírito está escrito assim: os espíritos que se vão ficam preocupados com seus entes queridos que ficam. Sabe, aquela história da mãe que desencarna e fica cuidando do filho, que é considerada na literatura uma pessoa chanta. E a hipótese do espírito da verdade é assim. Sim, ficam. Dependendo do seu grau de elevação. Quanto menos elevado, mais preocupado está. Então aquela mãe que fica cuidando do filho depois que ela morreu, não é mãe, é obsessor. Porque o espírito elevado, e isso está na hipótese do espírito da verdade, está muito preocupado com que aquele que fique tenha as suas provas para poder alcançar a elevação espiritual. Então se na prova daquele que ficou está a passar fome, o espírito que foi pede a fome para aquele que ficou. É por isso que eu estou dizendo, o problema não é que vida você vive, se é aqui ou se é lá, como o moço disse, depende do lugar que você vai, não depende do lugar que você vai, depende de onde está o seu coração. Se o seu coração está nas coisas materiais, lute para não morrer, porque você vai se sentir muito mal do outro lado. Se o seu coração está preocupado com a dor, se seu coração está preocupado com a doença, se seu coração está preocupado com a fome, não queira morrer, porque você vai sofrer do outro lado. Porque lá ninguém está preocupado com isso. Pelo contrário, está preocupado que tenha. Porque ao ter, o espírito está tendo uma oportunidade de elevação. Foi o que eu acabei de dizer para a moça, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Aquele que está preocupado com as coisas materiais, não está nem aí para Deus. Dignos. Nesse processo de criação do karma, qual foram os motivos que fizeram o Criador gerar esse karma que depois o espírito tem que se libertar? Olha, moço, eu vou dizer uma coisa para você. Eu esqueci a caderneta em casa, mas depois eu mando para você o telefone de Deus e pergunte a ele. Nenhum espírito se preocupa em perguntar a Deus por que ele faz as coisas. Todo espírito diz, salve Senhor. Só isso. Só o ser humano quer entender as coisas para poder amar a Deus. E Cristo diz na Bíblia, Deus mostra ao simples, aquele que não sabe nada, o que esconde dos sábios. E tem mais uma coisa, no livro dos Espíritos é perguntado assim, o ser humano pode conhecer Deus? E aí o Espírito da Verdade diz assim,
de jeito algum. Falta para ele um sentido. E diz mais, e pare de querer entender Deus, porque senão você se perde num labirinto da onde não vai ter saída e não faz o que precisa ser feito. O objetivo da pergunta não foi para entender Deus, é para compreender como os espíritos veem o karma, como é que eles lidam. O espírito não vê o karma com mais nada, a não ser uma emanação de Deus. Louvado seja o Senhor. Certo. Mas ele não quer entender o processo do karma. Ele não quer entender por que aquele karma. Se Deus deu a ele aquele karma, Deus sabe por quê. Ele enfrenta somente, né? Não, ele não enfrenta. Ué, como é que eles fazem do karma? Ele se integra. Entrega. Não enfrenta. Que quem enfrenta é aquele que luta contra. Não, ele se integra ao karma. Aquele, quando eu digo, ele vem querendo aquilo que o senhor explicou, as coisas ruins, para poder ter a oportunidade de vencer o karma. Isso é no sonho. Na hora da rea, eles querem muito mais do que pode. Na hora da realidade, eles esquecem tudo que ele queria, apenas se integra ao karma. Quem trabalha para que esse karma aconteça? Uma coisinha chamada universo. Poesia. Tudo trabalha para Deus. Ou melhor, tudo é Deus. Você tem que tropeçar numa pedra, a pedra vai rolando sozinha até lá? Necessariamente não, mas poderia se dizer até que sim. Se for lixo que Deus determinar, será feito. Ou as pedras não caem lá de cima do morro e arrebentam as casas. Ninguém foi lá tirar a pedra. Aí cai uma que mata, arrebenta uma casa e cai a do lado não cai. Volteiro no carro, sabe? Volteiro em cima do carro, você não sabe de onde que veio. Mas Jaquim, o câncer é um karma maior? Um câncer é um karma maior. Depende. Depende, pode ser ou pode não ser. Depende da forma como você vivencia ele. O karma maior é sempre aquele que afeta mais você. Para você pode ser um câncer, para o outro pode ser uma gripe. Para o outro pode ser o fato de ninguém dizer que ele é bonito. Tem pessoas que enfrentam... Porque vocês estão me perguntando muito sobre karma. Mas eu queria saber o seguinte, como é que se vence um karma? Entregando. Entregando aqui. Essa Entregando como? Coração. Se o senhor mesmo disse que o karma não é para vencer, Não. Não, eu disse que se integra. Não, você falou enfrentar, eu disse que ele se integra ao karma. Mas nessa integra, ele se integra de alguma forma. Como é que é essa forma? Como é que você... Qual é a forma que vivenciar um karma lhe leva à elevação espiritual? Fazendo bem. Fazendo bem? Não é fé. Olha, teve um garotinho que foi lá no CEF dos Escoteiros pedir a medalha dele, porque ele fez o bem, ele ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Aí o CEF do escoteiro disse para ele, eu sei, a velhinha já esteve aqui reclamando que ela não queria atravessar a rua. Olha, bem é uma coisa muito difícil de você imaginar, porque o ser humano não conhece o bem, ele conhece o bom. O que é o bom? É a parte do bem que ele acha certa. É a parte do bem que ele gosta. Então, o que é bom para você, normalmente não é bom para os outros. Como é que se vence o karma? Qual é a nossa atitude Entrega. para vencer o karma? Equanimidade? O amor. Aceitação, amor. eu acho que Fé, é eu acho que é emoção. aceitação. Entregue tuas mãos à minha vida, Senhor. É assim que eu faço. Eu entrego a minha vida. É a fé. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Quando um ser alcança a elevação espiritual, o que ele vive? Hã? Não. O que ele vive? Você tem ideia que o ser que se eleva é aquele que fica lá. Oh, não é isso.
Ou então acha que é aquele que sai jogando dinheiro para todo mundo. Não é isso. Ou aquele que dá comida para todo mundo. Não é isso. Qual é a característica de um ser elevado? Universal. Não. Eu acho que enfrentar problemas de ordem que os outros não enfrentaram. Bondade. Não. Não. Bondade é a mesma coisa do bom dela. Certo, Bondade. certo, certo. O que é bondade para você pode não ser bondade para os Seria mais outros. responsabilidade? Talvez não tenha nenhuma Felicidade? característica aparente ou... O Cristo chamou esse ser elevado de quê? De Mateus 5. As bem-aventuranças. Quem é o ser elevado? É o bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Não, não adianta só viver o aqui agora. É aquele que vive a felicidade que os santos viveram. Ou seja, aquele que vive o estado de felicidade plena e incondicional. Sabe o que é o ser elevado? É o ser feliz. É só isso. Ele não pratica caridade, ele não ajuda os outros, ele não faz meditação, ele simplesmente é feliz. No livro do Espírito também está lá, que aquele que alcança a perfeição vivencia a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. É só isso que o ser quer alcançar. Ser feliz. Sabiam? Vocês estão buscando elevação espiritual e não sabem nem o que estão buscando. Vocês estão buscando elevação espiritual em caminhos que não levam à elevação espiritual. Por exemplo, fazer a caridade. Se eu acho certo fazer a caridade, dar para os outros, e eu vou lá e dou, eu estou fazendo bem a quem? A mim, porque eu acho certo. Adiantou alguma coisa eu dar para ele? Se a mão direita está vendo o que a esquerda está fazendo? Não adianta nada. Sabe, bondade, fazer o bem, isso são coisas genéricas que falaram para você e nunca disseram o que é fazer o bem. Porque fazer o bem não é aquilo que o ser humano acha bom. Acabar com a guerra, acabar com o sofrimento, acabar com a miséria. Não é o bem. Porque se fizer isso, nenhum espírito mais vai se elevar. A gente pode ver que as pessoas mudam, às vezes, após uma aprovação. Nunca vai acabar a guerra. Nunca. Desde que o mundo é mundo, existe e vai existir durante toda a eternidade. Por quê? Porque essa é uma aprovação. Isso inclui o dinheiro. Isso inclui tudo. O dinheiro pode perder o valor, mas acabar não. Aí substitui por outro. É isso que você tem que parar para pensar. O que eu estou buscando? Eu acho que aqui não tem nenhuma pessoa que caiu por acaso aqui. Todos que vieram aqui sabiam o que ia acontecer aqui e todos estão aqui como resultado de uma busca. E o importante nessa busca é você saber o que você está buscando. E por isso eu disse, vão fazendo as perguntas que eu vou chegar lá. Porque a primeira coisa que você precisa antes de entrar em qualquer caminhada é saber como é o destino que você vai. Para você saber se você quer ir ou não. Foi o que eu acabei de responder para ela. Não morra, porque você vai sofrer muito do outro lado. Porque quando você tiver essa consciência e você ver tudo isso acontecendo e ver que não é para fazer nada, você vai sofrer. Mude-se agora para chegar do outro lado preparada para não sofrer lá. Essa é a busca da elevação espiritual.
E essa boca da elevação espiritual é essa boca, a boca de vivenciar uma felicidade plena e uma felicidade incondicional. Se eu tiver, eu tive. Se eu não tiver, eu não tive. Mas eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em paz. Eu estou harmonizado. Se eu ganhar, eu estou bem. Se eu não ganhar, eu também estou bem. Se a criança está passando fome ou se a criança tem comida, eu estou bem comigo. Posso ir lá e dar comida, mas não vou sentir pena, nem vou acusar ninguém de não dar comida para a criança. Esse é o resultado da elevação espiritual. O ser elevado vai lá e ajuda. Ou vocês em algum momento na Bíblia encontram Cristo sentado no chão, solando porque um está passando fome. Aliás, se desse comida, fosse sinal de elevação espiritual, o Cristo tinha aberto um restaurante. Ele não ia sair em peregrinação. Havia um restaurante, ficava multiplicando os peixes e os pães e dando para todo mundo que fosse lá. E se derrotar aquele que lhe subjuga, se derrotar aquele que lhe faz mal, se derrotar aquele que lhe maltrata, fosse elevação espiritual, o Cristo acabava com o Império Romano. E ele nunca moveu uma paia contra. Pelo contrário, ajudou os romanos. Pensem nisso, filho. Pensem nisso, que vocês estão buscando uma coisa por um caminho completamente diferente. Por um caminho que não vai levar você a isso. Seria sofrer sem sofrer? Vivenciar o sofrimento sem sofrer. É isso. É alcançar essa felicidade. E aí eu posso dizer uma coisa para vocês. A moça que estava preocupada que nesta terra precisa do emprego, precisa do dinheiro, você não nasceu para comer. Você não nasceu para se mentir. Você não nasceu para ter casa. Você nasceu para ser feliz. E a única coisa que você não é nessa vida é feliz. Você faz tudo, busca tudo, corre atrás de tudo, menos da sua própria felicidade. Por qualquer doitutão, meu Deus do céu, bateram no meu carro, já jogou a felicidade fora. O ladrão entrou na minha casa. Vocês sabem o que é o ladrão? Aquele que vem fazer o que Cristo mandou você fazer e você não faz. Cristo não mandou despossuir tudo? Já que você não despossuir, ele manda um ladrão lá para levar. Ele está te ajudando então? É o seu amigo. Ele está fazendo o que você não teve coragem de fazer. Então, pai João, então ele está fazendo isso para a gente desapegar das coisas materiais. Sim, claro. Aí você sai com ele para comprar tudo de novo. Para que o outro ladrão entrar e levar. O senhor deixa a gente doidinho. Nunca mais vamos chamar ladrão, chama de agente nem desapego. Às vezes a gente fica triste, Olhando por esse prisma, então. Obrigada por perguntando. Olhando por esse clima. Pai, estava fazendo uma pergunta. Desculpa, eu não ouvi. Eu estava falando assim, que muitas vezes a gente está passando por uma prova, passa de novo. Moça, esquece prova. Quem tem prova é o espírito. Você não vive prova. Você vive acontecimento. Então, mas um acontecimento que para o humano é ruim. E aí você pensa assim, gente, isso aqui é uma oportunidade de eu mudar, de eu fazer reforma aí. Não é uma oportunidade de você mudar nada. Você não tem que mudar nada. Você tem que ser feliz. Eu estou passando por uma coisa que eu não gosto. E daí? Não é, eu sou um pobre coitado e estou passando pelo que eu não gosto. Ai, que coisa horrível. Porque Deus esqueceu de mim. Isso não é vestir a prova. Vestir a prova é dizer, eu estou passando por uma coisa que eu não gosto,
não estou me sentindo bem com isso, mas e daí? Eu estou baixando, não tem outro jeito. Se eu puder, eu vou lá e mudo. Se eu não puder, eu vou ter que viver isso. O problema é que vocês querem mudar a vida. Deixar de acontecer as coisas ruins. Uma vez um moço disse para eu assim: Joaquim, minha vida está um inferno. Eu disse: você tem que desenfermijar a sua vida. Aí ele disse: é isso que eu quero. Eu digo: não, o que você quer é tirar o inferno da sua vida. Eu disse que você tem que viver essa mesma vida sem ver nisso o inferno. Mas não é importante ver o que a gente tem que mudar? Não? É importante ver o que você tem que mudar. Olha, ver o que você tem que mudar, todo mundo vê. Quem muda? Moça, mudar é uma coisa extremamente difícil ao ser humano. Sabe por quê? O Kirchner diz assim: ninguém age diferente da sua própria individualidade. Cada um tem um jeito de ser e vai nascer, morrer dentro daquele jeito de ser. Se você é uma pessoa nervosa, você vai morrer nervoso. Você pode até dizer que não é mais, mas é, na hora que aparece aquilo, de repente você fica nervosa. Se você é preocupada com as coisas, você vai ser eternamente preocupada, porque se você está lá preocupado e não ser preocupado. Então não é isso que você tem que mudar. O que você tem que mudar é a forma com qual você vivencia. É viver a preocupação sem estar preocupado. Não é deixar de estar preocupado. A mudança não é no jeito de ser, é na forma como você convive com você e com o mundo. Vamos supor que a moça aqui falou uma coisa que a minha filha não gostou. Tem jeito dela botar se ela não botou? Ela já não botou. Então não tem jeito dela mudar ou não botar. Ela tem que aprender a conviver com ela, com esse não gostar, fazendo com que esse não gostar não a machuque. Tá certo, eu não gostei, mas ela falou. E por que ela falou? Porque ela tem boca, tem direito a falar. Ela assa isso, ela assa, eu não asso, tá certo, eu vou dar ela o direito dela assar. Não é se mudar, é mudar-se. Mudar você faixa você mesmo. Mudar a forma como você convive com você. Hoje, quando a mente cria essa ideia de sofrimento, você mergulha nesse sofrimento e vai embora. E aí a mente vai aumentando o sofrimento, e você vai junto com ela, porque você não para pensar e dizer: eu não sou obrigado a sofrer, mente. Você quer que é o sofrimento? Que agora eu não vou atrás de você. Eu vou cortar o mal pela raiz. Ficou claro? Quando você fizer, faz mais alto, porque eu não ouvi. Foi por isso que eu já estava falando com ele ali. Tá perdoado dessa vez, tá? Tá certo, graças a Deus. Aprenda a viver com eu não lhe ouvi. Joaquim, quer dizer que, pelo que eu observo, trata-se de uma autoaceitação de si? Não é uma autoaceitação. Amar a si mesmo. Ah, certo, amar a si. Essa é uma coisa que você não consegue. Mas tem uma coisa que me inquieta. Essa é uma coisa que você não consegue, amar a você mesmo. Sabe por quê? Porque vocês não amam a você mesmo, vocês amam o ideal que vocês fazem de vocês. No dia que eu for mago, eu vou me amar. No dia que eu fizer essa coisa, eu vou me amar. No dia que eu conseguir entender aquilo, eu vou me amar. No dia que eu fizer não sei o que, eu vou me amar. Não, ame você do jeito que você é. Eu sou uma doga, mas me amo, sendo a doga que eu sou. Por quê, moço?
Por que você tem que chamar do jeito que você é? Eu vou lhe explicar. Vocês falam muito numa coisa chamada equilíbrio do universo. Vocês querem que o bem vença o mal para equilibrar o universo. Concorda com eu? Está falando geral, né? Isso. Concorda com eu? Eu penso diferente. O que é equilíbrio? É duas coisas estarem no mesmo nível. Moço, se o bem vencer o mal, desequilibra o universo. Porque vai ser tudo bem e o mal não vai ter. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. O universo nunca se desequilibra. Porque na hora que ele desequilibrar, acabou. Tem que ter o mal. Pois é, mas eu... Então sabe por que você tem que amar você? Porque você, do jeito que é, faz parte do equilíbrio do universo. Do jeito que é. Mas é Porque se você é uma doga, você tem que ser a doga para alguém ser bom. Ai, Caboclo, fala pra gente ficar olhando pro espelho e tá falando Mas assim, eu- eu te amo, eu te amo. Não é eu te amo, não. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu não te amo uma terceira pessoa, eu amo a mim mesmo. A minha pergunta, né, ainda foi essa não, foi porque eu tenho observado, como você falou aí, você tem que ser feliz. Toda vez... Não disse que você tem que ser. Disse, mas- Não, não disse. Diz que se você quer elevação espiritual, o caminho é a felicidade. Agora, você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio lhe dá o direito de querer ser feliz ou não. Então eu jamais vou poder dizer que você tem que ser. Firmina, a gravação você falou 3 vezes, eu contei. Sabe por quê? Tenho contado no mundo as pessoas falando, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cada vez que eu ouço tem que, parece uma obrigação. E aí, é importante acontecer essa felicidade sem ter que forçar. Onde tem esforço, tem conflito, não? Deixa eu lhe explicar uma coisa. O tem que, se você for olhar na gravação, você vai ouvir eu dizer, para ser elevado espiritualmente, você tem que ser. Sim, para ser elevado espiritualmente, você tem que ser. Agora, isso não quer dizer que você seja obrigado a buscar sua elevação. Se Deus lhe deu o livre-arbítrio, nem Ele pode lhe cobrar essa busca. Se o livre-arbítrio é um dom de Deus, ninguém, nem o próprio Deus, pode tirar. Agora, se você quer a elevação espiritual, não existe outro caminho a seguir, a não ser a felicidade. Nesse sentido, sim, se você quer a elevação espiritual, tem que ser feliz. Agora, para chegar a essa felicidade, você pode estar de uma forma, como você disse, conflitando com as coisas, ou não. São duas coisas diferentes. O tem que ser não é que todos são obrigados a fazer. Isso eu quero deixar bem claro. Explica, por favor, esse ser feliz. Hã? Explica, por favor, esse ser feliz. Ser feliz não é ter o prazer, não é ganhar. O ser feliz que nós fala é você estar em paz e harmonizado consigo mesmo e com o mundo. Na verdade, não é um sentimento de felicidade, é um estado de espírito. Estado de espírito é a forma como você vive o sentimento. Então, quando vem um sentimento de dor, um sentimento de tristeza, você pode reagir a ele com 3 estados de espírito. Você pode reagir a ele na depressão da dor, ou, e isso foi a mestra que me ensinou, na euforia do prazer, no êxtase do prazer, não é essa a palavra, minha mestra? Não, no êxtase do prazer, ou você pode reagir para ele numa forma que, para vocês entenderem, eu vou colocar uma palavra, de uma forma apática. A felicidade que eu falo é uma